Bem-vindos ao Embarcast de número 4, nosso podcast aqui da Trilha do Futebol, que vai trazer para vocês muita informação sobre oportunidades de embarcar para fora do país para jogar futebol e estudar. Sempre com grandes histórias, grandes convidados para enriquecer o nível de conhecimento de vocês e dar uma direção para que vocês comecem também a olhar para esse caminho. A partir do momento que você é atleta, família, incluir o intercâmbio esportivo, principalmente o futebol universitário dos Estados Unidos, dentro dos teus planos, tuas oportunidades, tuas possibilidades de ter sucesso no futebol e na vida, elas aumentam muito. E hoje vocês vão conhecer um pouco mais sobre esse caminho, aqui com o nosso convidado, muito especial, Luigi Piccoli. Prazerzão. O cara dos gols bonitos, já vi esse cara fazer muito gol bonito. É um cara que tem uma história também, uma bagagem muito grande ali nos Estados Unidos. E hoje ele vai compartilhar um pouco disso com a gente. Chegou no Brasil agora, formado, né? Graças Qual é a o teu Deus. plano agora? O que você pensa em fazer, Luigi? Pô, depois de 4 anos já morando nos Estados Unidos, agora calmar um pouquinho, ficar com a família, tava com saudades, tudo, mas pretendo continuar jogando, pretendo continuar ainda nesse meio. A parte de morar fora, tudo, me apaixonei nisso. Agora eu tô pensando em ir pra Itália, pra continuar jogando, mas agora eu queria jogar futsal. Futsal, na Itália. Uhum. Dá completamente plano. Meu pai jogou futsal há muitos anos atrás, eu sempre tive esse sonho. Eu joguei futsal durante minha vida inteira aqui no Brasil e daí, pô, é uma coisa que eu sempre gostei muito e agora depois do futebol dos Estados Unidos eu pretendo seguir nesse caminho. Olha só. E por que você prefere o futsal? É um pouco egoísta da minha parte, mas é que eu sou viciado em jogar com a bola. E daí, pô, no campo, às vezes fica muito tempo sem tocar na bola, tudo. Eu até, pô, adoro assistir, viciado, joguei durante muito tempo, mas agora o futsal é mais intenso, até o society também, tudo é... Você tá mais ligado no jogo, toda hora acontece alguma coisa. E, pô, joguei durante 15 anos futsal. Aí foi sempre minha maior paixão. É mais intenso, né, cara? Pô, é diferente, é bem diferente do campo. A vida inteira você jogou futsal. E da onde que veio a vontade de ir para o campo e mais que isso, de ir para fora do país para jogar e estudar, que é coisa um pouco incomum, né? Hoje em dia a molecada quer saber de bola. Pois é, cara, seguinte, eu joguei futsal aqui a vida inteira no Brasil, eu comecei com 2, 3 anos. Meu pai sempre lá em casa falava que o importante era fazer esporte. E daí calhou que foi o mesmo esporte que ele gostou a vida inteira, então foi tudo tranquilo. E daí pra ir pra fora, o que me pegou é o seguinte, lá em casa eu queria muito jogar futebol, futsal, algum esporte da bola. E a minha mãe queria muito que eu estudasse. E daí sempre teve um atrito, não, aula, jogo, não falta aula pra ir no jogo, não falta jogo pra ir na aula. E daí eu cheguei à conclusão, depois de muito estudo e muito amigo, e depois de entrar ali também com vocês, ali, esse processo todo, que daria pra eu jogar e estudar ao mesmo tempo. Então eu conseguiria fazer o que eu gosto, e eu conseguiria fazer o que minha mãe queria que eu fizesse, e daí não teve nenhuma briga. Nos Estados Unidos você tem a oportunidade de jogar, conseguir bolsa esportiva e, além de tudo, estudar e ter o diploma. Consegui meu diplominha lá, aqui. Então... Carolina University. A própria. Essa é onde você se formou agora, Essa né? é a última formação aqui agora. O diploma, pô, esse aqui... Difícil, mas... E você formou em que lá? Em Business Management. E daí eu fiz um minor, Sports Management. Que daí a parte do business esportivo, que é depois que eu parar de jogar, lá pra frente, eu pretendo trabalhar com isso também. Bacana. Você falou do business, seria o que eles chamam lá de major, né? E daí você falou do minor. Explica um pouquinho o que é isso. O major seria tua primeira matéria, teu foco principal da faculdade é o major, que daí seria o business, que é como se fosse administração aqui pra gente. E daí o minor é como se fosse um mini foco ali, tipo, que você tem menos aulas, mas que também você aprende bastante sobre. Que daí eu escolhi o Sports Management, que seria a parte da administração esportiva, assim, que eu pretendo trabalhar com isso no futuro. É uma forma de seguir no esporte, né? De algum jeito, vai encerrar a parte de campo, daí vem pra fora, Pois né? eu não consigo pensar um dia na minha vida que eu não assisti, pensei, vi algum vídeo, joguei futebol ou algo do tipo. E eu não consigo, depois que eu parar de jogar, conseguir ficar sem isso. Então, tinha que ser alguma coisa nesse sentido. Tá certo. A gente é louco por futebol. É maior que eu. Bacana. E vamos lá, você teve essa conversa com teus pais toparam a ideia, te apoiaram nisso, né? Isso foi que ano? Como é que foi essa transição? Né? Acho que não precisa muito convencer a família, né? Foi simples para o plano, né? Então, foi 2021. Eu tinha feito um intercâmbio pro Canadá, pra parte de estudo mesmo, assim, só... Minha mãe tinha feito um intercâmbio há muitos anos atrás, ela sempre falou muito bem. E o meu técnico na minha época de colégio sempre
botou essa sementinha na nossa cabeça e a gente foi jogar uma Disney Cup lá e foi uma experiência incrível. Daí eu falei, pô, fui pro Canadá, eu falei, cara, não, é isso. Joguei futebol lá num time, Ottawa Fury, que é o nome. Eu tava jogando sub-18, falei, não, cara, é realmente isso que eu quero. Daí eu aprendi, já fazia um curso de inglês aqui também, mas lá eu desenvolvi muito. E daí eu falei, não, falei com meus pais, minha mãe, em 2021 eu voltei, daí tava estourada a pandemia, tudo, aí foi difícil, mas eu voltei, daí continuei treinando aqui. E daí eu falei, não, é realmente isso. Daí depois de muitos e-mails, muitas coisas acontecendo, deu certo, minha mãe ficou feliz da vida, chorou bastante na hora de despedir, mas estava, pô, muito feliz. Esse choro de mãe, cara, eu confesso até para as mães que estão assistindo, né? Eu sei que é difícil, mas é algo que me encanta, né? Eu já fui várias vezes para o aeroporto para me despedir, né? De atletas que viram amigos e que estão indo realizar o sonho. E aquele abraço na mãe, aquele choro no final, cara, eu me emociono junto. Confesso para ti que eu já chorei algumas vezes no aeroporto, porque é muito legal a gente poder, de alguma forma, participar, né, dessa realização de um sonho. E outra coisa, cara, eu sei que a hora que o menino entra por aquele portão de embarque, cara, a vida dele nunca mais vai ser a mesma. Muda completamente, cara, completamente. E eu sei o impacto disso na vida dos meninos. Então, cara, eu fico muito feliz de ver esse tipo de coisa acontecendo. Me emociono, pô, e tua mãe não foi diferente. Pois lá. é. Não, e minha mãe sempre fala, cara, que eu fui uma pessoa e eu voltei completamente outra. Eu era uma pessoa um pouco mais fria, assim, e eu não dava tanto valor ao que eu tinha aqui em casa, sabe? E daí, você estando lá, você vivendo sozinho, você valoriza, às vezes, coisas banais. Coisas que, assim, você deixa, assim, no cotidiano. A sua roupa tá dobrada. Você tem um almoço ali pronto. Você não precisar acordar e fazer a tua comida todo dia. Cara, pra mim não era uma coisa normal. E agora, pô, cada comidinha que eu chego, arroz e feijão temperado da minha mãe, porra, que saudade que eu tinha. E até questão de carinho, assim, também. Eu nunca fui muito de caloroso, assim, e depois de ficar tanto tempo fora, mudei completamente pra melhor em todos os sentidos. Aprendi muito, conheci gente do mundo inteiro, foi uma experiência incrível pra mim. Que legal, cara. Isso foi 2022, então, né? Você embarcou? Foi isso? 2021. 2021. Você embarcou primeiro para qual college? Qual universidade? Né? College, quando a gente fala, é universidade, né? Então, 2021, eu fui pro... Meu pai sempre falou assim, se você começar num nível um pouco mais abaixo, assim, num estado não tão bom, depois quando você subir, vai ser melhor. Então eu falei, não, beleza, vamos porque ofereceu uma bolsa bem boa. Eu fui pro Nebraska. Minha cidade tinha 1.800 habitantes. O Walmart, o mercado mais próximo, era a 40 minutos de carro. Então, assim, não era um mundo ideal perfeito, mas, cara, foi um começo e foi já uma experiência incrível. Foi em 2021 e o nome da faculdade é Southfish Community College. Foi onde tudo começou. Conheci gente, outros brasileiros, gente do mundo inteiro. Até o Media Day lá. Coisa assim que você só vê em clube. E, tipo, lá você tem toda essa vivência e já foi um excelente primeiro passo pra mim. A gente tá com a imagem na tela ali do Media Day e tem do lado ali um pôster também. De todos os jogadores do nosso time. E daí eu achei legal até tirar essa foto que uma criancinha pediu pro nosso time autografar. E daí eu falei, deixa eu tirar uma foto antes de entregar pra criancinha. E daí eu falei, pô, cara, muito legal. E era a criancinha envolvida com a universidade? O que é, cara? Cara, dessa cidadezinha pequenininha, tem famílias que moram ali, eles vinham assistir nossos jogos, tudo. E daí, acho que era uma criancinha bem pequena, o pai devia ou ter estudado na faculdade, alguma coisa do tipo, mas era torcedor, ele sempre assistia nosso jogo. Daí a criancinha foi lá, levou o pôster com o nosso time, que é a foto do Media Day e tudo. Daí ele pediu pra gente assinar tudo. Eu falei, cara, que legal, cara. Eles têm muito essa cultura, né? Eles se envolvem com o esporte universitário, eles torcem, comparecem. Você começou numa cidade pequena, mas em cidades maiores acredito que você tenha tido experiências muito semelhantes, né? Experiências até maiores, né? Daí vai crescendo, tem muito mais gente, a torcida enchia a arquibancada, era muito legal. E eles têm um foco assim no futebol universitário, não só o futebol, mas todos os esportes universitários, que é muito grande. Eu nunca imaginava. Não sei se a galera consegue imaginar, mas aqui, a PUC, por exemplo, uma faculdade aqui, você não consegue pensar alguém indo para uma academia com uma roupa da faculdade daqui. E lá, super normal. Todo mundo, assim, leva a sério, tem uma paixão e tatuagem da faculdade. E, cara, eu não tinha essa noção antes de ir, o quão grande é pra eles e o quão importante é o esporte lá universitário pra eles. E é muito legal. E isso tudo, esse envolvimento é muito, acho que devido ao esporte, né? O esporte conecta eles com a universidade, com os alunos ali de alguma forma, muito bom. O que mais que a gente tem de imagem aí, Gabriel?
que é esse Dean's List? Cara, isso bem legal até que tem isso. É que, tipo, aqui no Brasil, uma coisa que me incomodava um pouco é que a sua nota no colégio, se você passar com 7, se você passar com 10, indifere, não vai mudar nada. Passou, né? Passou. E lá eles valorizam muito o mérito. Então, assim, eu, aqui no Brasil, era um aluno que a gente tinha que combinar lá em casa, eu tinha que passar. Então eu me esforçava o mínimo pra passar. E lá eles valorizam. Então, assim, eu ganhava bolsa, eu ganhava aumento na minha bolsa pelas minhas notas. Então eu falava, vou ajudar meus pais, vou estudar. Daí eu tirei notas muito altas e esse Dean Lists aí é a lista do reitor, que são os alunos da faculdade que obtiveram a melhor média, que eles chamam de GPA, que é a média das notas durante o semestre, durante o ano. E daí minha mãe falou, cara, você nunca estudou a vida inteira aqui e agora você tá ganhando prêmio por causa disso? Eu falei, é diferente. Também ficou surpresa. Não, feliz da vida. Cara, muito bom, cara. Tem uma imagem ali, acho que de um gol também que você fez, né? Falei que você já fez um monte de gol bonito. Você tá comemoração tradicional. O L de Luigi, né? De Luigi, por favor, L de Luigi. O que mais que temos aí, Gabriel? Essa aí foi a primeira vitória. Esse programa que eu tinha ido era um programa muito novo. Eu fui no primeiro ano do programa. Quando se chama programa, é programa de futebol, né? É programa de futebol, né? Da universidade. A universidade já existia, mas o futebol nessa faculdade era novo. Tá. Então, essa foi a primeira vez que a gente ganhou um jogo da nossa conferência, como se fosse do estado ali, contra o nosso rival. Então, foi uma emoção muito grande, todo mundo muito feliz. E daí ali a galera toda do meu time. Nessa faculdade tinha bastante americano, mas também tinha muita gente do mundo inteiro. Gente mesmo? Da Europa, da Oceania, cara, era muito legal. Tinha mais 3 brasileiros nessa faculdade comigo. E fez muita amizade, então? Muita amizade. Eu até tava comentando antes que eu viajei com o dinheiro depois que eu juntei nos Estados Unidos, trabalhando, tudo, que eu fui pra Europa e eu fiquei na casa dos meus amigos, que eu conheci nos Estados Unidos. E isso é uma coisa assim que minha mãe de novo ficou muito feliz, que é a parte que às vezes não parece tão relevante, mas é a parte que mais me marcou, foi as pessoas que eu conheci durante essa minha jornada lá. Gente do mundo inteiro, e você conhece cultura, você aprende, você vê que o mundo é muito, muito grande. E comparado com a nossa bolhazinha aqui, é outra história, então é sensacional. Você aproveitou ao máximo as experiências, né? Trabalhou, fez dinheiro, viajou pra Europa. Para que país na Europa que você chegou aí? Cara, eu fui vendo onde eu tinha amigo, eu já ia economizando, ficando na casa dos meus amigos e tal. Então eu fui pra... O único que eu tinha um sonho desesperado em conhecer era a Grécia. Daí se eu fui por conta, eu fiquei nos hostels lá, história pra depois. Mas fui pra Espanha, tinha amigo da Espanha, tinha amigo na Itália, amigo em Portugal, amigo da Holanda. Então foi uma experiência sensacional. Muito bom, cara. E aqui tem umas imagens da estrutura lá da Southeast, né? Que foi tua primeira faculdade, teu primeiro college. Aquilo ali, o que é? Academia, banheira? Aquela primeira imagem ali é a academia que a gente tinha acesso todos os dias, 24 horas por dia. Então, assim, às vezes tinha o treino do próprio time na academia, mas se você quisesse fazer um treino extra, ou às vezes até day off, às vezes a gente ia, regenerativo também, tudo. E daí, do lado, a banheira de gelo. Essa foi uma experiência que eu não sinto muitas saudades. Porque lá a pré-temporada era muito quente. Muito, muito quente. A gente chegou a pegar 40 e tantos graus. Então, no Nebraska, o verão deles e o fall, que é o outono, é muito quente. E depois no inverno faz muito frio. Então a gente chegou a pré-temporada com 40 e tantos graus. E daí 2 treinos por dia, amistoso, tudo. Então se você não cuidar do seu corpo, ia pro pau. Então ia lá, banheirinha de gelo depois, todo o treino. Isso é faculdade, é dentro da faculdade, eles que disponibilizam isso. Sim, tudo. A faculdade tem uma estrutura assim, mesmo essa por ser nova na parte do futebol, mas já tendo todos os outros esportes, tudo. Banheira de gelo. E a última foto da direita, o que é? É uma bota massageadora, assim, que às vezes a gente viajava pra jogo, tudo por conta da faculdade, claro, e daí a gente viajava e daí tinha às vezes jogo sexta-noite e daí domingo de manhã. Ou sexta e sábado. E daí, como é muito pro seu corpo, eles têm uma bota, assim, que você bota no seu corpo e daí vai massageando e daí solta toda a musculatura. Nossa, esse eu sinto saudade. Esse é uma maravilha. Esse parecia que você nem tinha jogado. É estrutura de time grande, né? Isso, é estrutura de base de time gigantesco aqui, de profissional. Cara, nunca tinha visto isso aqui no Brasil, assim. É outro nível. Muito bom. Tem um vídeo ali que eu acho que é o teu dormitório, lugar onde você morava, que era um essa apartamento. Linha, que é o nosso era o meu primeiro apartamento, agora. foi na Southeast, né? Então, e daí era o seguinte, a gente dividia um quarto,
Então tinha eu e outro brasileiro num quarto, e daí tinha um outro quarto no mesmo apartamento. São 2 quartos no apartamento, a gente dividia uma sala, a cozinha e o banheiro. Então cada um tinha o seu quarto ali e tudo, e daí tinha um apartamento. E daí foi assim, tipo, você fica muito amigo, porque daí todo mundo do time mora na faculdade. 95%. Tem uns americanos que às vezes moram na cidadezinha próxima e tudo. Mas aí você fica muito próximo, daí você convive com a pessoa o dia inteiro. E até pro próprio time é muito bom. Porque você jogando com um amigo é muito mais legal do que jogar com uma pessoa aleatória. Então todo mundo fica, a gente vira uma família. Daí se ajuda. Eu aprendi muito. Assim, eu cheguei com 18 anos na faculdade. E na minha faculdade tinha um menino um pouco mais velho, de 25, 26. E ele me ensinou muita coisa. E, tipo, coisa que pra ele é básico, assim, porque ele já morou fora, já tinha toda a experiência. E eu aprendi sozinho. E daí depois, quando eu era... Porque eles têm um negócio de... primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e quarto ano de faculdade é muito diferente. Então, quando você é o senior, que é o último ano, você já tem uma experiência, uma bagagem muito maior do que um freshman, que é um calouro. Então, quando eu fui senior, eu podia ajudar meninos da mesma forma que eu fui ajudado quando eu era o mais novinho. Então, é uma experiência muito legal. Trouxe muita maturidade aí, pelo jeito, hein? Outra pessoa, outra cabeça. O Lead que saiu daqui era muito mais irresponsável que o Lead que voltou. Boa. Cara, você vê o nível da estrutura. Esse foi um jogo que a gente foi jogar fora de casa. Isso é antes daquela foto da bota. Tem uma estrutura, a gente vai viajar, fica num hotel, tudo pago pela faculdade. O hotel daí tinha jacuzzi, daí tinha sauna, e você faz... É importante também pra cuidar do corpo, daí tinha o preparador físico que falava, não, vocês têm que ficar tanto tempo, assim... Tá bom. Time grande, né? Que a gente falou. E esse foi a faculdade, a primeira. E depois tudo melhor ainda, tudo. Mas foi... Boa. Mas primeira experiência, chegar lá e encontrar isso, já brilha o olho, Não tava né? esperando nada disso, mas foi muito legal. O que mais que temos de imagem ali, cara? Aí é um estádio, o que é? Eu acho que foi o primeiro jogo fora de casa. Daí eu falei, cara... Minha mãe pedia sempre foto, link de vídeo, porque os jogos todos lá são transmitidos ao vivo. É mesmo? Então, todos os jogos são transmitidos. Então, daí, às vezes, ficava pedindo link. Às vezes era até difícil, porque eles postavam o link quando a gente tava no aquecimento. Eu tava no aquecimento, eu tinha que correr pro banco, pegar o celular, mandar mensagem pra minha mãe e falar, tá aqui o link. E daí, esse aí foi o primeiro, daí eu falei, cara, que estrutura top. E teus pais não perdiam um jogo aqui, então? Não. Meu pai trabalha de tarde, botava no computadorzinho e ficava lá vendo. Daí... Mas é muito legal. Legal. Cara, baita estrutura mesmo, né? O que mais que temos aí, Gabriel? -4 graus, é isso? -4. Hein? Isso é no Nebraska. Essa aí agora já passou pra próxima, que é a Louisburg. Mas é isso que eu falei. No calor é muito calor, no inverno é muito frio também. Boa. Vamos passando aí, Gabriel. Pode ir passando as imagens. Cara. A gente vai entendendo, conhecendo um pouco melhor, né, o que é. Acho que essas imagens ajudam muito, né, as famílias, os atletas a entenderem o que eles vão encontrar por lá, né? Que tipo de oportunidade, de ambiente e tudo mais, né, cara? Muito bom. Cara, o frio lá, eu não tava preparado. Qual foi o máximo que você pegou? Foi no Nebraska ainda. Cheguei a -19, -22, alguma coisa nesse sentido. E o pior não é só essa temperatura, que a gente tinha treino nessa temperatura. Não dá pra parar, né? Deve fazer o quê? Aí era térmica, gorro. E eu não tinha roupa pra isso. Eu saí daqui com o frio de Curitiba, que é frio, mas assim... Lá eu tive que comprar uma pescoceira, um negócio pra orelha, porque ficava as extremidades assim vermelhinhas. Cara, luva. Eu tenho muito frio na mão. Aquelas luvas meio térmicas assim, cara. Mas... Posso falar que eu já dei tapa na neve. Agora já jogamos na neve e é mais difícil que eu imaginava, cara. É mesmo, cara? Escorrega, cara. Escorrega e... Cara, às vezes você chuta a bola, aí os dedos aqui estão gelados, cara. Você tem que fazer uma força e dói, às vezes, pra pegar na bola, porque é muito frio. Daí eu descobri botava uma meia... Eu jogava às vezes com uma meia de lã. Tipo, eu tenho a Grip Socks, que é uma meiazinha ali, que antiaderente. E eu botava uma meiazinha de lã por dentro, que eu cortei. Pra conseguir jogar no frio, cara. Porque era muito, muito frio. É, aquela experiência interessante, né, cara? E eu até falei dos gols bonitos, né? Acho que tem uma imagem ali de um gol que você fez. Esse é pela Southeast também, né, cara? Primeiro ano ainda. Escanteio. Ô, louco, hein? Escanteiozinho ali, legal. Esse foi bonito. Cara, esse foi o primeiro gol
bem bonito que eu fiz nessa faculdade, foi a primeira faculdade. Eu achei muito legal que daí, tipo assim, na faculdade, assim, eles têm essas TVs, assim, tudo. E daí ficava passando o meu gol, assim, na TV, cara. E... Pra faculdade inteira? Tipo assim, entre no bloco de aulas, assim, daí tinha as TVs, assim, daí eles passavam os melhores momentos da semana, daí ficou o meu gol passando durante uma semana lá. Daí as pessoas iam falar comigo, você... Virou ídolo já, né? Pô, uma semana. Cara, foi bem legal. Como é que foi a tua experiência na Southeast? Ele até, eu tô vendo aqui, tem uma imagem que mostra alguns números teus, né? O americano, ele é bem envolvido, né? Ele foca bastante em números, né? Parte de estatística pra ele e tudo assim, e pro futuro também. Eles olham muito a questão de quantos jogos você começou, quantos jogos você terminou, a minutagem. Aí eles têm um negócio que é winning goal, os gols que foram, tipo, vitoriosos, que tem a importância de você fazer um gol 1-0 ou gol quando o jogo já tá 5-0. Então eles levam muito em questão disso. E no meu primeiro ano, fiz uma temporada muito boa, porque eu tava na minha cabeça assim, eu não aguento esse frio, eu preciso jogar muito bem pra conseguir ir pra costa. Eu falei, não, vou dar o meu melhor. Daí eu jogo de meia, né? Então eu consegui terminar a temporada com, acho que foi 14 jogos, 7 gols, 7 assistências. Então foi uma média de uma participação em gol por jogo, foi uma média bem boa que deu tudo certo pra transferir depois. Números bons, cara. Aquela lista é isso, né? Tá mostrando ali os gols não, né? Ali tem o quê? Tem gol, assistência... Gol, assistência e points, que é a combinação. O gol vale 2 pontos e assistência vale 1. Isso foi na metade da temporada que eu tava ranqueado no nível dos Estados Unidos inteiro. Não só na minha faculdade, mas eu tava competindo com gente de todo. Esse é o ranking do país. Do país inteiro. E você tava ali em 3... Em 3 eu tava em terceiro neles. Em 3 estatísticas, você estava entre os 3 primeiros do país. Do país. Pô, baita número, hein? Pois é. Bonito na Southeast. Legal. E depois da Southeast, para onde que você foi? O que aconteceu? Por que você transferiu? Conta um pouquinho, porque você passou por praticamente 4 universidades, né? Pelo que você falou. Teve muitas experiências de transferência, que é algo muito comum lá também, né? Principalmente, até é legal comentar, se foi primeiro para a Southeast, que é uma junior college, né? Ou community college, como a gente chama, que é uma faculdade de 2 anos, em que você vai ter as matérias básicas, depois você transfere para uma de 4 para concluir teu curso. No caso, você ficou 1 ano e já transferiu, que é possível também, né? Então, você já obrigatoriamente teria que transferir, mas você teve uma decisão de sair, né? Como é que funciona isso? Por que você decide sair de um lugar, no teu caso específico, né? E como que é esse processo de transferência? Então, o meu principalmente foi pela questão do frio, que eu não me adaptei tanto ao frio. E por ter feito uma temporada muito boa, eu já... Outros técnicos do time que eu joguei contra, ou até de... Você vai conhecendo gente, o network é muito importante nessa parte. Você vai conhecendo gente que conhece gente ali, e daí vai falando, daí vê teu vídeo, aí a parte dos números, eles ficam olhando sempre nas ligas, nas páginas da internet, tudo. Então eu recebi muito e-mail de outros técnicos e tudo. E daí eu fui o primeiro atleta da Southeast a se transferir para uma NCAA, na história. Que é a principal liga, que é a principal liga deles. Daí consegui transferir, daí foi pra Carolina do Norte, que daí era um estado onde a temperatura já ajudava um pouquinho mais. Eu falei, não, cara, é isso que eu quero, meu técnico super feliz, daí fizemos uma transferência, tudo. Eu fiquei 1 ano, e daí você pode, como você falou antes, essa faculdade é de 2 anos e você consegue o seu associate, que é como se fosse... Se transferir na ideia básica pra cá, seria como se fosse um curso técnico aqui no Brasil. Eles chamam de associate. Associate's Degree. E daí depois tem o Bachelor's, que é como se fosse uma faculdade normal daqui, que é de 4 anos. Que foi depois que eu me formei na Carolina. Então você tem 2 anos, e daí é muito comum, e é uma porta de entrada muito grande nos Estados Unidos, é a Junior College, porque eles têm requisitos um pouco mais brandos e mais acessíveis pra gente vindo de fora. Porque você vem às vezes por vídeo, vem por indicação, e daí pra você chegar numa faculdade de nível alto, você chegando num nível e se demonstrando lá, eles valorizam muito. Então foi o caminho que eu tomei e não me arrependo nem um pouco, deu extremamente certo. A Junior College é como se fosse um degrau, às vezes, Sim. né? Você dá um primeiro passo ali, se adapta, começa uma carreira e de lá você pode transferir para algo grande, né? Sim. Que nem você falou, pô, você teve proposta de uma NCAA, que é a principal liga do país, né? Pois e daí, como é que foi a tua experiência nessa NCAA, nessa universidade? Essa acho que vai ser a única experiência dos Estados Unidos que não deu certo para mim. Não só para mim, mas para toda a minha... como diz em português? Todas as pessoas que vieram no mesmo ano que eu, que eram transfers, que são transferidos de outra faculdade, tiveram um problema, porque eu fui para Shaw University, que era na Carolina do Norte, e a gente teve um problema de elegibilidade todos. O meu caso era simplesmente porque eu tinha feito uma prova para saber o nível que você faz lá, para saber o nível que você tá nas matérias, para saber o que você precisa focar mais.
E eu tirei uma nota muito alta em matemática. Então eles me botaram em matemática avançada direto. Isso na primeira faculdade. Então eu não fiz matemática básica nos Estados Unidos. Porque eu já estava fazendo matemática avançada. E para essa faculdade ali, nas regras, o pequenino livro de regras que tem NCAA, precisava de matemática básica. Então eu teria que ou ficar mais um ano nessa faculdade, mas o meu primeiro ano eu não poderia jogar, ou eu teria que transferir para outra faculdade, que eu falei, não vou conseguir ficar aqui um ano sem jogar. Como eu falei, eu sou viciado em futebol. Ficar só vendo os outros jogar não é para mim. Daí eu transferi e eu fui de novo pelo networking, porque eu conhecia gente, tudo. Eu fui para Louisburg College, que é uma outra junior college, daí foi onde eu consegui o meu associates, que é... Veio com 2 diplomas, é isso? 2 diplomas. Esse que é como se fosse o... Esse é o curso técnico que você comparou, né? Aham. Bonito. Foi uma experiência muito legal também. Pô, essa faculdade muito linda, assim. Minha família foi visitar lá, vieram de surpresa no meu aniversário. Foi, cara, uma experiência muito, muito legal. Então na Shaw foi curtinho. Só passou por lá, viu que não ia jogar, resolveu sair. Fiquei um mês, fiz a pré-temporada com eles. E daí descobriram até porque quando tem a pré-temporada, daí você vai pro primeiro jogo, a liga, ela faz o check de todos os jogadores novos que não estavam na faculdade. E era 10 horas da noite, eu já tava arrumando minha mala para viajar no dia seguinte. A gente ia sair 6 horas da manhã. Eu tava arrumando já tudo ali, todos os materiais que eles dão pra gente, tudo. E daí, quando eu só recebi ligação do meu técnico, coach Randy. Mandou, falou, pô, você vai ficar em stand-by agora, vai ficar esperando, porque você e todos os zagueiros, todos que vieram transferidos estão sob análise da liga, para saber se vocês podem ou não. Daí tentamos apelar, tentamos de todos os jeitos possíveis, mas não ia dar. Daí todos os outros... Teve 2 meninos, eram 4 nessa, que vieram de transferidos. 2 resolveram ficar na faculdade, esperaram um ano, e daí no outro ano jogaram, tinham feito o curso de matemática básica na própria Shaw. Um outro amigo meu que era canadense, foi jogar semi-profissional no Canadá, e eu transferi daí fui para Louisburg. É interessante essa experiência porque lá eles têm regras que são bem, chamar de rígidas, né? Essas questões que eles chamam de elegibilidade. E o manual, inclusive, da NCAA é um baita do manual, né? É um livro, né? Então tem muita regra, tá muito nas entrelinhas, né? Você acabou tendo azar aí de cair ali num processo que eu acho que o pessoal não cuidou muito, provavelmente, né? A moça que trabalhava na faculdade até, tipo, acho que ela não tinha conhecimento disso, era uma regra muito... uma cláusula, não sei das quantas, e ela acabou até sendo demitida depois disso, porque eles levam o esporte muito a sério lá e a faculdade teve um ano muito ruim, porque os jogadores que eles investiram um monte, uma bolsa muito alta, dos 4, 3 eram para ser titulares, contando comigo. E o outro era o goleiro reserva. Então, assim, eram jogadores que o técnico considerava importantes para a temporada e perderam todos, pelo menos sem jogar essa temporada. Então a faculdade teve um ano ruim e, querendo ou não, daí a moça acabou tendo que procurar outro emprego. Sim. E, assim, é até importante que as famílias entendam, né, a importância de você realmente se dedicar a entender sobre o processo ou ter alguém que realmente auxilie vocês de uma forma bem criteriosa, porque são muitos detalhes, né? Então, se não for tomar devido cuidado, às vezes acontece o que aconteceu contigo, né? E era alguma coisa que eu não tinha quando eu saí daqui. Eu saí e eu aprendi muito estando lá. Tem coisa que, assim, você não vai prestar atenção nisso, você não tem conhecimento disso, porque uma cláusulazinha num livro de... Cara, deve ser mais de umas 200 páginas o manual da NCAA. Então, é coisa que você aprende na própria vivência lá mesmo. E agora eu me considero uma pessoa muito mais formada e entendedora desse assunto do que quando eu saí daqui, que não tinha essa base. E o lado bom é que você, acontecendo algo assim, pode transferir, né? Sim. Aí você de novo transferiu. De novo transferi. Usou tua rede de contato, foi para Louisburg. Como é que foi a tua experiência lá? Cara, lá foi a melhor experiência como faculdade que eu tive. Tipo assim, o time poderia não ser não era o melhor time e eu tive um problema que eu fiquei sem pré-temporada, né? Porque eu fiquei naquela outra e daí até transferi. Eu entrei no meio da temporada já na Louisburg, mas foi por rede de contato. O técnico deles tinha ido assistir um jogo que eu tava na Shaw na pré-temporada e tinha gostado bastante de mim, e daí ele ainda conhecia o técnico da minha faculdade. O técnico falou, cara, ele joga super bem, mas não tem como ele ficar aqui. Eu falei, não, tô indo embora. Fui pra lá, o técnico veio me buscar. São cidades 2 horas uma da outra, uma em Raleigh e outra em Louisburg. O técnico veio me buscar, veio de caminhonetezinha. Moral, hein? Daí foi de mudança, assim, pô, mudança é coisa. Era coisa, né? Eu botei tudo na caminhonetezinha e fomos. Bacana. Ali tem fotos, acho que da tua graduação, né? Quem que tá ali contigo? Meu irmãozinho.
que não é tãozinho mais. Quando eu saí daqui era pequeno. Quando você embarcou, ele era pequeno, eu lembro, né? Tá na minha altura agora. Olha só. 14 anos da minha altura. Daí tua família foi pra tua formatura. Foi pra minha então. formatura, essa Bacana. aí. Esses são amigos meus, eram meus roommates ali. Um era o zagueiro. Cara, esse zagueiro era muito bom. Dinamarquês na Louisburg. Agora ele tá jogando na própria Dinamarca. E o outro era meu roommate, que era americano. Ele me salvava. Ele tinha carro, levava pra cima e pra baixo. Essa cidade tinha um Walmart perto ali, um mercado perto. Então essa experiência de faculdade em si foi muito boa. Bacana. Vamos passando as fotos ali, Gabriel. Daí a gente vai conhecer um pouco mais aí da estrutura que você encontrou lá em Louisburg, é isso? Essa ali agora, daqui a pouco vai... Eu acho que tem algum vídeo aí, não tem, Gabriel? Da Louisburg? Tem um gol legal da Louisburg. Aí, ó. Aí, ó. O que é essa estrutura aí? São todos os dormitórios. Essa parte aí que você não são os dormitórios da faculdade. Então a gente tinha dormitório masculino, dormitório feminino, eram tipo 6 blocos de dormitório. Uma faculdade bem grande, era uma das faculdades mais antigas. Em 1787 a faculdade. Então é uma faculdade muito antiga, mas é muito bem cuidada. A gente tinha quadra de futevôlei, quadra de futsal também. Era uma experiência, cara, lá era muito legal. Campo de beisebol, campo de softball. E ali era só a parte dos dormitórios que era onde a gente morava. Você mora na própria faculdade, né? Então você morava na faculdade, daí tinha a cafeteria lá, que você podia fazer café da manhã, almoço, janta. Eles tinham até um late night, porque eles têm um jantar muito cedo lá. E isso eu demorei pra me adaptar ainda. Que eles jantam por volta de 5h30, 6 horas. Então, às vezes, aí você comia e ficava com fome. Daí, nessa faculdade, eles tinham um lanchinho, assim, um snack, como se fosse uma ceia antes de você dormir, por volta das 9. Então, daí já ajudava bastante. Daí, você tinha aula na própria faculdade, então era... A faculdade devia ser umas 3, 4 quadras de blocos, assim, tirando a parte dos campos ali, que era mais profundo. Mas era muito grande. 1787. 87. Uma das faculdades... Na Carolina do Norte é uma das faculdades mais antigas. Foi a faculdade que, como espírito de faculdade, foi a que eu mais gostei. O time poderia ser, dos que eu joguei, o não tão bom, comparado às outras. Mas como vida acadêmica e vida na faculdade, assim, era muito, muito bom. Experiências bem diferentes, pelo jeito, de uma faculdade para outra. Cara, né? todas. A última faculdade é onde eu tive o melhor time mais competitivo, jogamos em nível muito bom. A parte daí da faculdade podia não ser tão boa. A Louisburg tinha um time não tão bom, mas a parte de vida da faculdade, excelente. E a Southeast, como porta de entrada, foi excelente e foi onde eu aprendi... Todas foi que eu aprendi mais, assim. Meu inglês melhorou muito na Southeast, porque, assim, você ter curso aqui, tudo, é uma coisa, você aprende muito. Mas agora você ter que ter todas as suas aulas, você ter que pensar em inglês, foi uma experiência muito legal pra mim e foi onde eu aprendi mais de todas. E na Louisburg você jogou a liga de Junior College também, Junior College né? também. Junior College também. Tem um golzinho dele aí, Gabriel? Vê se acha aí que... Disseram que tem gol bonito ali também, né? Pra ter um legalzinho nessa faculdade também. Bacana. Algo que você comentou, Luigi, que, vamos lá, você teve experiências bem diversas, em algumas melhor academicamente, em algumas melhor esportivamente. Eu sempre comento, né, que é interessante que lá tem oportunidade para todo tipo de perfil nos Estados Unidos, né? Exatamente. Porque às vezes o menino que é mais acadêmico, nem é tão bom jogador, ele consegue espaço lá numa faculdade, às vezes que preza mais pelo lado acadêmico, e talvez não tenha um time tão forte, não é o interesse deles, digamos assim, né? É muito amplo, tem todas as opções. Tanto nessa Louisburg, a parte acadêmica era uma faculdade muito bem requisitada, tanto que é uma das mais antigas do estado. Então era muito forte, professores renomados e tudo. A parte do esporte não era ruim, mas não era excelente como outras. A Carolina é academicamente boa, mas esportivamente a gente é campeão da região, do nosso estado, há 5 anos seguidos. Eu fui campeão lá 2 vezes mesmo na nossa região. Fomos para os nacionais 2 vezes. Então, assim, esportivamente é uma faculdade sensacional. Então, é para todos os estilos. Eu transferi para Carolina porque eu falei, cara, agora eu preciso de um time competitivo. Tive minha experiência acadêmica, agora eu preciso de um time mais competitivo. E eu tenho um amigo que estava comigo na Carolina e daí não jogava. Ele acabou de se transferir para uma faculdade onde a parte acadêmica é muito forte. Porque ele falou, cara, eu não quero mais, eu quero estudar, quero focar no meu estudo. E tá feliz da vida agora na faculdade nova.
tem para todos os gostos. E você quis encerrar ali teu processo jogando no alto nível. Né? Viciado do jeito que eu sou. Achamos o gol aí, Gabriel? Tá, depois se achar a gente passa. Daí você transferiu para Caroline. Como é que foi a transferência? Mais uma, né? Essa foi a última que você fez. Essa foi a última. Quase que teve mais uma. Eu falei, não, deu já. Deixa eu ficar 2 anos numa faculdade. O técnico, por ser no mesmo estado, era na Carolina do Norte também. Eu queria continuar no estado, porque me adaptei à temperatura, ao clima. Não queria voltar pro frio gigantesco. E o técnico, conheci o técnico na minha faculdade. Então já tinha um network, assim, tudo. Eu tinha tido uma temporada... A primeira... pesquisar, Montana, quase no Canadá. Vou deixar passar essa. Deu tudo certo pra Carolina, e daí foi onde eu tive uma temporada excelente e me diverti muito também lá. Você comentou sobre o vídeo, né? Os highlights ali. É importante, né, nos Estados Unidos, né? Você ter isso. Eles levam muito a sério. Não só os números, assim, é até bom você botar no seu vídeo, assim, quantidade de partida, quantidade de jogos, de gols e tudo mais. Eles levam prêmios que você ganha, assim, tudo. Eles levam muito a sério porque, assim, os Estados Unidos é muito grande. Então não é sempre que eles conseguem te ver jogando pessoalmente. Então você tendo os melhores momentos e mandando pra eles, fazendo e-mail e tudo mais, é muito importante e ajuda muito na hora de transferir. Pra você ter uma quantidade de opção maior, né? Que senão você se restringe às pessoas que vêm até você. Cartão de visitas, né? Temos gol aí, Gabriel? Vamos ver se foi bonito também. Isso. Outro voleio? Outro. Mas tá fazendo treino lá específico de voleio, pelo jeito. Cara, eu tenho um problema grande. Eu não gosto de cabecear a bola. Eu quebrei os dentes da frente 3 vezes jogando futebol. Esses aqui são de resina, falsa. E daí, falei, cara, eu jogo de meia, eu preciso pisar na área. Se eu não vou cabecear a bola, eu preciso fazer alguma coisa. Eu fiquei treinando bicicleta e voleio. Daí, cabeceio não vai achar um gol meu. Agora de voleio tem alguns. Agora entendi, faz sentido. É o tal do recurso, né? Cara? Você tem que entender onde você é bom, onde você não é tanto, e focar no que você é bom, né? Explorar o que você faz de melhor. Cabeceio era feio. Eu fecho o olho, cara. Eu morro de medo de levar outra cotovelada na cabeça. Sim, cara. E daí, Gabriel, se tiver algumas fotos aí também da Caroline, já pode ir passando. Aí já é, né, Caroline? Aí já é Carolina. Aí é teu Media Day, tua Começou apresentação o Media lá. Day, toda a função. Todo início de temporada eles fazem esse evento, esse Media Day? Como é que funciona? A única que eu não tive foi a Louisburg, porque eu cheguei atrasado pelo fato da transferência ter dado problema. Mas nas outras sempre tem. Em algumas são alguns jogadores escolhidos. No meu primeiro ano foi o time titular. No segundo ano foi a galera que ia se formar, mais os titulares. Então, eu dei sorte ou competência de estar em todos os Media Days que eu podia estar. E é uma experiência, cara, é muito legal. Você se sente assim, uma estrela lá. Daí fumaça vindo, daí você faz comemoração, daí tem vídeo, tem foto. Eles usavam essa parte do Media Day para as postagens no Instagram, para anunciar que ia ter jogo, ou, sei lá, gol do Luigi, né? Aparecia a fotinho no Media Day lá no Instagram, nos stories da faculdade, é muito legal. Então foi uma experiência assim que eu sinto saudades. E ali a gente tá vendo agora o material esportivo. A gente ficava brincando lá que era o Natal que chegava mais cedo. Você ganhava, toda a faculdade chegava assim, um pouco... Primeira semana de pré-temporada, chegava teu pacote todo. Teu técnico perguntava o tamanho das coisas, assim, tudo. E daí você ganhava jaqueta, calça, tênis, uniforme de treino, uniforme de jogo. Era muita coisa. E muita coisa, assim, que eu guardo até hoje. Na minha primeira faculdade, meu técnico gostava tanto de mim que ele deixou eu ficar com uniforme de jogo. Ó. Esse é o uniforme da Southeast. Da Southeast aí. Essa aqui, é muita coisa que eles têm pra gente. Eles deixaram um quarter zip, tipo, um monte de coisa assim que você leva pra vida inteira. Aí eu tô fazendo um sonho, que eu quero emoldurar todos eles e fazer uma pôster, assim, tudo. Tem vários, assim, na minha casa. Esse aqui foi um da Southeast, que foi da primeira faculdade. Eu guardei de todas elas. E daí eu queria fazer,
tipo uma jornadazinha assim lá em casa. Então, ó, esse aqui, peguei o número 27, Nike. que era o número da minha casa. Aqui no Brasil, 27, daí eu peguei esse. Daí tá autografado pela galera do meu time aqui. O Vaz, da República Tcheca. E daí, pô, você faz... Como eu falei desde o começo, você faz amigo do mundo inteiro, cara. Então essa aqui foi a Southeast, a primeira faculdade, e guardo com muito carinho até hoje. Voltou cheio de história, cheio de lembranças. Nossa. Também. Muito bom. Então, pô, todo começo de temporada eles te enchem de material. Tudo que você precisa. Chuteira ganha também? Chuteira, assim, na minha última faculdade, a chuteira era... Assim, eu sou... Sempre no futebol de campo eu gostei de usar a Nike. E daí lá eles tinham uma chuteira, mas não era a chuteira que eu gostaria. Daí eu falei, cara, posso usar a minha? Isso? Pode. Sim. Mas você tinha a opção na última faculdade de ganhar a chuteira. Mas, é algo mais pessoal, né? É, mas uniforme, assim, uniforme de treino, uniforme de viagem. Daí você tinha, assim, quando você vai viajar de ônibus, era um uniforme que você usava. Então, daí o time inteiro tinha que uniformizado. Eu acho muito legal, que padronize, fica mais certinho. Até viagem de avião, tudo. Então, esse aqui era pra a gente usar em dia de jogo. Então você ia com o uniforme do aquecimento por baixo e ia com essa jaquetinha aqui de chuva por cima. Daí tinha calça pra gente ir na academia, calça pra ir viajar. Então, muita coisa. Por isso que meus pais foram lá pra minha formatura no último ano. Eu falei, cara, vem com uma mala sobrando aí que eu não consigo trazer tudo. Já começa a levar as coisas, né? Daí, às vezes eu vinha passar as férias no Brasil e já começava trazendo um pouco de coisa aqui, porque é muita coisa que você ganha. Bacana. Ali tem fotos de você já jogando, né? Aí pela Carolina. Quer comentar um pouquinho sobre essas fotos, cara? Pô, foi uma experiência, assim, como eu disse, nosso time era um time muito competitivo, então a gente jogava contra times muito bons também, mas o nosso time era muito bom. Tinha... Muito brasileiro lá ou não? Tinha eu e mais um, por incrível que pareça, mas a gente tinha mais de 20 países diferentes. 20? 20. No time? No nosso time. Só no time de futebol tinha mais de 20 países. Era praticamente um de cada país, então. Tinha muito pouco americano. E daí pro futebol isso normalmente é um ponto bom. Daí muito estrangeiro, gente do mundo inteiro. A gente tinha um lateral esquerdo. Eu nunca joguei com um lateral esquerdo tão habilidoso na minha vida. De Gana. O cara jogou com jogadores que estão na Premier League hoje. Acho que tá no agora o Southampton é rebaixado, mas estava jogando lá no Southampton. E era amigo, ligava no FaceTime pra eles, conversava tudo. E, cara, ele jogava, assim, muito, muito, muito bom. Então, facilitava a minha vida ali, jogar com um jogador de alto nível, sempre é bom. E por que um atleta desse nível escolhe Estados Unidos, cara? Como eu disse antes, às vezes, você ter a possibilidade de conseguir um diploma, e ele tinha uma bolsa, acho que tinha ele mais um que tinha uma bolsa que era um pouco mais alta que a minha. E daí, nosso goleiro da África do Sul também, outro gênio. Mas você ter essa possibilidade dele se formar nos Estados Unidos com um diploma, com a opção de trabalhar, você podia trabalhar na faculdade também, você faz dinheiro. Nos Estados Unidos é muito questão da meritocracia, né? Então, quem quer dá um jeito lá e consegue. Então, ele era muito amigo meu, muito próximo. Thomas Jagblahorn. Tô falando errado o sobrenome, né? Mas é o Tommy. E daí deu tudo certo. E ele falou, cara, eu queria fazer faculdade, queria ter um diploma pra ou conseguir um emprego e ficar pelos Estados Unidos, conseguir um green card no futuro, alguma coisa do tipo, ou voltar, mas com uma bagagem toda diferente. Ele falou que já jogou em nível muito alto, tudo, mas que agora ele queria depois dar uma acalmada e... Mas um cara desse, ele tem chance de jogar profissionalmente lá? Nos Estados Unidos ou em outro lugar? Sim, nos Estados Unidos, assim, eles levam, como eu falei, muito a sério a faculdade. Então, assim, depois que você se forma, dependendo do nível da faculdade que você tá, tudo, você pode se declarar para entrar pro draft, que eles chamam, que é para você virar profissional depois. É mais difícil, claro, mas sempre tem essa possibilidade. E você estando lá e se destacando, é sempre uma porta que tá aberta. Legal. Tem imagens aí, Gabriel? Vamos lá conhecer um pouquinho da Carolina. O que é essa plaquinha ali que tá indo pra tela? Isso aí foi no meu primeiro ano. Eles fazem cerimônia no final do ano com todos os esportes, assim, um banquete e tudo. E daí cada técnico dá prêmios para os seus jogadores, para algumas certas categorias. Eu ganhei como o melhor jogador novo da temporada. Tipo assim, o Newcomer of the Year, que é a pessoa que chegou essa temporada e mais impactou o time. Eu fui eleito esse. E daí tem prêmios da faculdade também, que você ganha, assim, e tudo. Mas foi o primeiro prêmio dessa faculdade, foi bem legal. Muito bom, cara. E aí já é foto, você falou que você foi campeão lá, né? Conta um pouquinho da liga, do título. Jogamos 2 anos lá. Eu fiquei 2 anos lá, e os 2 anos a gente foi campeão da nossa conferência. Cara, o jogo da final era contra nossos rivais ainda, cara.
pegado. Estádio, a gente tinha o estádiozinho ali. Esse foi a nossa casa que a gente teve. A melhor campanha da temporada. Então a gente teve a melhor campanha, jogou em casa a final, estádio cheio, ganhamos de 1-0 sofrido, gol do nosso centroavante inglês. Esse jogo eu ainda joguei machucado. Nossa senhora. Que eu tomei de cafeína pra conseguir jogar esse jogo. Eu nem sentia meu joelho mais, que eu tinha levado uma pancada no treino, no joelho. Eu falei, não, tem que jogar. E daí ganhar esse jogo, primeiro título assim de relevância que eu ganhei lá nos Estados Unidos, foi uma emoção assim gigante. Que bacana. E depois disso veio o quê, cara? Teve mais títulos, você falou, né? Você ganhou? Ganhando esse título, a gente se classificou pro Nacional, né? Então foi o primeiro Nacional que eu fui. A gente foi pra Flórida daí, vai de viagem pra lá, tudo. Fica num resort, bem legal. Esse aí foi quando a gente foi campeão do segundo ano da segunda conferência de volta. Esse a gente jogou fora de casa, não tivemos a melhor campanha, mas fomos campeão do mesmo jeito, isso que importa. E daí fomos de novo para os nacionais. Primeiro ano a gente foi eliminado no nacional na fase de grupo, por saldo de gol. Empatou, todos os times empataram em todos os quesitos, a gente foi eliminado por 1 gol. Não preciso nem dizer que ficou... essa foi difícil. E daí no segundo ano nosso time já era muito bom no primeiro ano. E daí a gente não tinha nenhuma pessoa que se formou. Então todo mundo continuou e ainda adicionou mais jogadores de um nível muito bom. Então nosso time no segundo ano era muito, muito, muito bom. E a gente chegou no nacional... Passamos na fase de grupo em primeiro, passamos nas quartas, passamos na semi, fomos pra final. E daí na final a gente perdeu de 1-0, cara. Nossa, essa foi... É o jogo mais sofrido. Eu não consigo... É o único jogo meu que você tem acesso a todos os seus jogos lá, que eu nunca assisti de volta. Sério? Não, esse aí tá lá. Nunca vou ver, deixa quieto. Esse foi complicado. E como é que é jogar o Nacional lá? Primeiro você falou da conferência, né? Que vocês foram campeões da conferência, é isso? Uhum. Conferência seria como se fosse um estadual, por exemplo. Estadual, perfeito. Daí o campeão do estado vai jogar o nacional, daí reúne time, óbvio, do país inteiro. Dessa liga foi lá na Flórida e eram os campeões de diversos estados. Às vezes, um ou outro, às vezes, ainda, quando o estado não tinha uma relevância tão grande no ranking deles, jogam entre eles pra saber, porque eu acho que pro nacional iam 10. Eram os 10 melhores times. E daí, fase de grupo, tudo assim. E daí, todos os campeões dos estados e os outros vão lá pra Flórida, e daí fase de grupo, quarta, semifinal. Os 10 dias lá que você fica, intensos, jogo cada um dia. Dependendo do teu ranking, você joga um dia, ou joga um jogo, ou um jogo, folga um jogo. Então é muito jogo em pouco tempo, então cansa e suspensão. A gente teve um problema grande que o nosso lateral direito, ele até bateu o recorde da faculdade de cartões da história. Olha só. Tem uma média de 1 cartão a cada 2 jogos. Ele ficou suspenso na final. Ele era muito bom, mas o que tinha de bom tinha de carniceiro. Então ele tava suspenso pra final e senti uma falta dele. Mas é um nível muito legal. E lá enche, porque as pessoas da própria Flórida vão assistir, as pessoas da faculdade vão assistir. Então tinha gente da nossa faculdade que dirigiu da Carolina do Norte até a Flórida, que, pra quem não tem uma ideia, são umas 10 horas de viagem de carro. E foi lá assistir, e daí tem uma arquibancada, tem um complexo, daí a galera... A final é num estádiozinho ali. Nossa, é uma experiência, uma estrutura, assim, realmente de outro nível. Muito bom. Acho que tem uns vídeos aí também, né, Gabriel? Esse vídeo aqui que é esse... Esse é o nosso locker, é o nosso vestiário. Vestiário na Carolina, que a gente... Uma das melhores festas que a gente teve de comemoração foi quando a gente foi campeão da conferência. Esse vestiário, assim, tava estourando. O centroavante que eu falei que fez aquele gol lá, jogavam ele pro alto. Nossa, essa experiência aí. O time era muito bom, a experiência pelo futebol foi incrível. E daí, lá tinha o nosso fisioterapeuta, tudo que passava, os alongamentos que precisava. Então tinha todos os equipamentos lá. Por isso que a gente usava até uma academiazinha. Daí você usava, assim, tinha aqueles rolinhos, assim, pra soltar, aqueles elásticos. Então, tinha de tudo. Daí ali fora tinha uma mesa. A gente até pediu depois pro técnico pra gente poder usar. Tinha uma mesinha daquele fute-mesa. Daí tinha eu e outro brasileiro, a gente ensinou os outros a jogar e ficava lá de aquecimento, ficava jogando fute-mesinha. Uma delícia. Boa. Tem um vídeo ali também de um jogo. Esse não é futebol, Esse é o tamanho do estádio de futebol americano lá que eles também têm. É o principal esporte do país, né? E esse é um estádio universitário. Esse é universitário. Maior que muito estádio de futebol profissional aqui no Brasil. E completamente cheio. E, assim, eu não tinha essa imaginação, assim. Eu já assisti futebol americano na TV aqui, mas de time profissional.
nunca que eu ia imaginar que uma faculdade ia ter uma estrutura assim. E eu já achei a do futebol, incrível. A do futebol americano lá, cara, é de parar a cidade. De parar a cidade. E o pessoal que vai não é só o pessoal envolvido com a faculdade, é o pessoal da comunidade mesmo. Da própria cidade. A cidade... É o time local. É o time local. Tem muitas cidades que não tem time profissional de nenhum esporte. E daí eles focam no time da faculdade. E daí por isso vira uma febre. Jogo feminino, masculino. Às vezes jogo de tênis. Eu nem imaginava que o tênis ia ter um público tão grande numa faculdade. Cara, cheio o estádio. Eu falei, cara, inacreditável. É uma cultura muito bacana. É muito legal. E tem imagem ali, acho que do teu campus, né? Essa imagem é do teu trabalho, imagino, né? Solta lá, Gabriel. Meu uniformezinho. Eu nunca tinha trabalhado aqui no Brasil antes. Saí menor de idade, tudo. Sempre joguei estudando aqui. E lá, questão da meritocracia e tudo, tem muita oportunidade. E quem quer, consegue trabalho, consegue oportunidade. Eu, na minha faculdade, nessa última, eu virei segurança da faculdade. Então eu tinha uma guaritazinha, ficava lá sentado, vendo as câmeras, aproveitava e ainda fazia trabalho da faculdade. Daí a cada uma hora você tinha que dar uma volta na faculdade. Daí foi com esse dinheiro que eu juntei esse dinheiro para ir pra Europa lá visitar meus amigos. Olha só. Tá, mas e assim, se acontecesse alguma coisa ali, alguma situação, acontecia. como é que você resolve? Eu ligava pra polícia, eu morria de medo. Você não ia resolver, você tava ali para vigiar e... Eu ficava com a minha lanterninha ali, né? Teve uma vez, nossa, complicado. O lixo começou a pegar fogo enquanto eu tava no trabalho. Eu não vi ninguém tacando fogo nem nada. Do nada, eu saí pra fazer minha ronda, o lixo pegando fogo. Eu falei, cara, e agora? Daí tinha outro brasileiro que também trabalhava de segurança, eu liguei pra ele e falei, cara, o lixo tá pegando fogo. Ele, como assim, cara? Eu falei, cara, eu não sei. Tivemos que ligar pro bombeiro, o bombeiro veio, daí a gente teve que explicar, e daí a gente... É a autoridade ali. Isso aqui. Cara, é uma experiência diferente. Mas daí deu tudo certo. Jogaram alguma coisa lá que inflamou, e daí deu problema. Não tinha sido nenhum atentado, nem nada. Foi bem tranquilo. E como é que funciona esse esquema de você trabalhar lá na faculdade? Você que aplica para isso, você se candidata, tem vários tipos de trabalho. Não sei se nas outras você trabalhou também. Então, eu cheguei a trabalhar nas outras e é bem intuitivo, assim, porque você tem um site na faculdade onde você faz todos os trabalhos, tarefas, e daí é um portal que eles chamam. E daí, às vezes, você fica passando assim no feedzinho. Tem opção para você trabalhar, tem vaga para você trabalhar na opção X. E daí, se você quiser, você se candidata, marca uma reunião, tudo. E na minha primeira faculdade, foi que eu falei que eu tinha um amigo mais velho, e ele já tinha trabalhado na outra faculdade. Ele falou, cara, vai atrás que vale a pena. E daí eu fui atrás, peguei o documento lá que precisava, tudo isso. Eu trabalhei na cafeteria. Então eu ficava limpando lá prato, guardando as coisas, sempre eu aproveitava lá que eu tava lá, eu ia limpar o freezer. Nossa, um frio lá limpando o freezer. Eu ligava pra minha mãe sempre falava, você ficava limpando o freezer falando comigo. Eu falei, era o trabalho. E daí é assim que eu juntava o dinheiro. E é importante, assim, foi o que eu falei. O Luigi que saiu daqui nunca tinha uma experiência dessa, nunca tinha vivido tudo isso. E lá agora, uma bagagem, assim. Na segunda faculdade, na Louisburg, eu trabalhei de tutor. Eu ensinava matemática pros meninos do meu time. Trabalhei de técnico particular de uns meninos, assim, tipo, de treinamento de futebol mesmo. Então são coisas que, assim, são as oportunidades que surgem lá que me dão uma bagagem. Hoje eu saí daqui, não tinha nem currículo. Eu ia botar o que no currículo? Nada. E agora tá cheio de coisa, assim, oportunidade, coisa que eu fiz lá que eu levo pra vida. E essa questão do trabalho, né? Vamos lá, como é que funciona a questão de remuneração? Como é que você concilia isso também com as outras atividades, né? Esportivas e acadêmicas? Então, lá você pode trabalhar até 20 horas por semana, numa semana normal, e quando você não tem aula, você pode trabalhar 40 horas. Nos Estados Unidos você recebe por hora, né? Então, normalmente na faculdade eles pagam o salário mínimo que o Estado permite. O meu giraria em torno de uns $10 a hora. Então você faria, tirando as taxas que tem, $180 na semana, numa semana normal. Se você conseguir trabalhar todas, né? Durante a temporada, porque o futebol lá é dividido em temporadas, né? A primeira temporada, que é o fall, que é o outono, de agosto a dezembro. Então essa era mais difícil de trabalhar, porque tinha muito jogo, viagem pra fora, tudo. E daí na outra parte, que é de dezembro até maio, que é o off-season deles, daí você tem muito mais tempo livre. Então daí você conseguia trabalhar direto. E você consegue juntar um dinheiro relativamente bom. Se você converter pra cá, então, pô, eu achava que eu era milionário. E daí dá pra viver assim. A minha melhor felicidade é que não tinha que pedir pros meus pais, não, quero comprar uma
camisa do Coxa. Eu tinha o meu dinheiro, coisa que eu nunca tive aqui. E daí isso foi uma experiência, assim, inovadora pra mim, muito boa. E assim, no ano, quanto que dá para tirar de dinheiro, por exemplo, trabalhando, se empenhando? Eu pergunto porque muitos meninos, talvez, eles não tenham uma condição financeira, eu diria, de investir para ir para lá, que tem investimento. Sim. Se tua bolsa não for de 100%, você tem que pagar por algo lá, né? Você consegue, com o trabalho, às vezes, pagar esse restante? Como é que funciona? Claro, se você tiver a parte da bolsa acadêmica e esportiva, porque no meu primeiro ano eu cheguei só com a parte esportiva. E daí depois, como eu falei que eu me esforcei nas notas, eu comecei a ganhar bolsa pela parte acadêmica também. E daí, juntando com o dinheiro do trabalho, 100% não diria que daria para pagar, mas 95%, às vezes falta um pouquinho. Então, dava para ajudar muito meus pais também com esse dinheiro e é uma coisa que você vai juntando todas as bolsas, porque ele tem muitas bolsas diferentes, assim, bolsa pelo esporte, claro. Bolsa acadêmica, depende do seu mérito, depende do seu esforço. E você ainda tem a possibilidade de trabalhar e contribuir com a renda, então ajuda muito. Aí, e esse pouquinho que você falou que faltaria para o teu pai pagar, cara, é o que você gastaria no Brasil se estivesse aqui, né? Sim. Provavelmente muito mais, né? Na verdade. Pois é, aqui é faculdade. Você vai fazer uma faculdade de engenharia no Brasil, paga o quê? 3 mil a mensalidade. E daí você pensar isso a longo prazo, sai até mais barato. Se você juntando as bolsas ali, mais o... E você falou da meritocracia, né? Poxa, vamos lá, você foi lá com uma bolsa esportiva, você se empenhou, né? Para ser um bom Sim. atleta, para ter um bom vídeo, se preparou em campo para isso. Você tirou boas notas, né? Teve mérito também na parte acadêmica. Teve mérito de se dispor a trabalhar, correr atrás das tuas coisas, né? Olha quanta coisa você juntou, que quando a gente pensa em Estados Unidos e com o valor que eles dão para a meritocracia lá, cara, isso te coloca num patamar muito bom lá, né? Sim. De gastar muito pouco, você praticamente estudou lá sem custo. Né, com o teu trabalho, e olha tanta experiência que você contou aí que viveu, né? Pois é, pra mim foi uma experiência incrível, assim, meus pais extremamente satisfeitos, porque aprendi muito, cresci muito, e o diploma dos Estados Unidos vale bastante, assim, e tudo. Foi uma experiência, assim, que eu achei incrível. Pra vida, né? Pra vida toda. Fora as amizades, tudo que você conhece e leva pro mundo inteiro. O que é essa fotinha aí? Conta. Ali... Meus técnicos da minha última faculdade, técnicos que eu considero amigos também, que foram muito importantes para mim nesses últimos 2 anos. Vivi enchendo o saco deles ali no office, falar de tática, falar de tudo. Posicionamento em campo. Ficava... Americano ele? O da esquerda americano, o mais carequinha é inglês. O técnico inglês era bem bom, bem bom. E a gente tinha um outro inglês, que era o auxiliar técnico. Cara, foi o melhor técnico que eu tive nos Estados Unidos. Ele até foi para outra faculdade, um nível maior agora, que ele era realmente... Fazia toda a análise de jogo, ele cuidava de toda a preparação. Antes do jogo, ele mostrava os jogadores do outro time, os pontos fortes, pontos fracos, jogadores que a gente podia explorar, pareciam um pouco no nível mais abaixo do time, o que a gente tinha que tomar cuidado, que eram os pontos fortes, e, ele era realmente de outro nível. Ele fez a experiência do futebol a ser muito boa. Estrutura de alto nível, não só em termos físicos, né? Mas de pessoas. Pessoas capacitadas. Pessoas... Esse aí, eu falei, cara... Eu falei pra ele várias vezes. Eu falei, eu tenho um problema que às vezes eu sou um pouco preguiçoso. Eu falei, cara, eu vejo o esforço que você faz pelo time. Eu falo, cara, não tem como eu não correr por você. Não tem como. Ele... Cara, não sei quanto tempo que ele dormia. Todo o trabalho que ele fazia atrás das cenas, assim, era muita coisa. Então, todo dia antes do jogo, um dia antes do jogo, a gente tinha sessão de filme. Mostrava lá nosso jogo, o jogo dos caras, analisava, comparava o que podia, não sei o quê. E ele fazia toda essa parte. Eu falava, cara, é esse cara, eu vou correr pra ele. Daí, mesmo que às vezes eu tinha um pouco de preguiça, eu falava, não, ele faz tudo isso, eu não posso ficar de corpo mole. E daí, por isso que a gente deu tão certo lá. É liderança, né, cara? Liderança pelo exemplo pelo também exemplo, carrega, né? E tinha uma foto ali que tava você deitadinho embaixo da trave. É o bannerzinho de campeão ali da região. Daí, tava com sono ali, deu uma dormidinha ali. Pose ali pra comemorar o título. Muito bom, cara. Tem mais imagem aí, Gabriel? Isso aí, tua formatura? Essa foi a definitiva aí na Carolina. Todos os formandos ali, todos do time, né? Tinha muitos mais que isso, mas esses eram todos do nosso time que se formou. O que tá no cantinho ali era o lateral carniceiro ali, o loirinho. A gente tinha bastante inglês no nosso time, por conta do nosso técnico ser inglês. A gente tinha vários ingleses no time e
inglês de uma qualidade muito boa, então ajudava muito. A escola inglesa lá, acho que é muito forte, né, nos Estados Unidos. Eles têm uma influência muito grande. Bastante inglês. Eu não imaginava que teria tanto. Na minha primeira faculdade, cara, todas as faculdades que eu joguei tinha inglês no meu time. Agora que eu parei pra pensar. Cara, é verdade. Essa última tinha acima de todos. Essa tinha 20 países e devia ter uns 8 ingleses no nosso time. E eu tive uma relação muito boa com todos, assim, estrangeiros, assim, é muito legal. Luigi, dessas 4 faculdades, você falou experiências muito diferentes, perfis muito diferentes, né? Você consegue trazer o que mais te chamou a atenção em cada uma delas? Cara, a parte do... Se fosse desde o começo, então. A do Nebraska foi o aprendizado, assim, que eu tive. Foi uma coisa importantíssima pra mim. Eu achei que, pra mim, valeu muito a pena ter começado, assim, um degrau um pouco abaixo pra você se adaptar, pra você se acostumar a tudo, porque é um choque. É completamente diferente daqui. Eu nunca tinha ido pra uma faculdade. Minhas aulas aqui era tudo no caderninho, anotando tudo aqui. E lá, no computador, fazia os trabalhos no computador. Eu falei, ué, mas eu faço a prova no computador também? Faz, não sei o quê. Pô, legal. E daí, por ser uma faculdade menor, você tem um contato maior com os professores. O meu inglês não era um nível excelente. Era bom o suficiente, mas nada absurdo naquela época. E os professores muito atenciosos, uma faculdade menor, tudo conhecia você pelo nome. Então essa foi a melhor parte da primeira. Isso é muito característica da Junior College, né? Sim. Essa é uma vantagem de você começar por ali, né? É um nível um pouco menor, assim, mas esportivamente nem é um nível tão baixo, porque várias pessoas pensam desse jeito, assim. Vários atletas de alto nível jogavam comigo e falam, não, eu só tô aqui pra começar. Minha stepping stone é o primeiro degrau na minha jornada aqui nos Estados Unidos. E daí, na Shaw... A Shaw não tem muita coisa positiva, não. Mas a estrutura lá era muito boa também. A Louisburg foi a parte acadêmica. Academicamente, assim, aprendi muito lá. Professores de nível muito, muito bom. Amigos, um dos meus melhores amigos. A maioria dos que eu visitei na Europa foram da Louisburg. Amigos, assim, que eu levo pra vida inteira. Cada um tá num canto e a gente sempre dá um jeito de mandar mensagenzinha. Hoje o holandês... Oi, Luigi, como é que você tá? Eu respondi antes dele vir pra cá. E depois vou ligar pra ele e a gente conversa, cara. Porque são pessoas sensacionais. E a última, Carolina, a parte esportiva, assim, realmente foi o que mais me pegou. Era um nível esportivo muito, muito bom. Profissionais muito bons e dedicação de todos. O nosso personal se formou numa faculdade super conceituada e tinha preparo físico específico, não só para o time, mas para cada atleta. Porque o preparo que eu preciso como um meia é diferente do preparo que meu zagueiro precisa. Que é diferente do que... Então, cada um... A gente tinha a sessão do time, mas cada um tinha a sua particularidade. Daí mediam tudo lá. Cara, era uma experiência muito, muito legal. E além de todas as experiências, você voltou com um diploma, né? Graduado em Business, né? Business e Sports Management. Sports Management. 2 até, né? Agora tem até um Associates aí de brinde. Esse veio de Lambuja. E teu plano é tentar jogar, você falou, né? De Europa, futsal. Continuar jogando, eu não consigo me ver longe desse esporte. Eu tenho jogado por aqui ainda, mas eu quero continuar. A temporada na Itália começa no final de agosto. Comecinho de setembro, a pré-temporada, e eu queria jogar futsal mesmo. Futebol acho que agora dá um tempinho. Society até seria uma coisa que eu gostaria, mas o futsal é um sonho antigo meu e tô seguindo nele agora e, se Deus quiser, daqui a pouco tô lá. E toda essa bagagem que você teve nesses últimos anos, você acha que te transformaram em que tipo de pessoa? O que isso vai colaborar pro teu futuro? Cara, mudou completamente. Foi, como eu falei antes, assim, o Luigi era uma pessoa imatura, muito... não tinha preocupações com a vida, era alienado às vezes. E estando lá, você conhecendo gente do mundo inteiro, você aprende e conhece outras culturas, você aprende muito, não só academicamente, mas como pessoa também. Eu cresci muito e hoje me sinto uma pessoa muito mais pronta, muito mais... pronta pro mundo, acho que seria a verdade. É por isso que eu ainda... Mas eu ainda tenho muito a crescer, por isso que eu ainda queria continuar nessa vida de morar fora, em outros países e tudo. É viciante. Eu me apaixonei por isso e quero continuar por mais um tempo ainda. Valeu a pena? Muito, pô. E sem vocês nada teria sido possível. Desde o comecinho lá atrás. Pô, eu extremamente feliz e realizado com tudo. Minha família também, todo mundo feliz da vida. Mesmo que a mãe ficava triste toda vez que eu ia, ela ficava feliz quando eu voltava e sabia que tava dando tudo certo por lá. E que conselho você daria hoje para um menino que está assistindo a gente em casa, que sonha em jogar bola, às vezes com os pais ali, né, pegando o pé porque querem que o menino estude, né? Que conselho que você daria para um atleta desse? Cara, acho que desde criança, assim, quanto antes melhor e quanto antes você estudar e se preparar melhor. Eu não tive uma preparação tão boa quanto eu deveria, mas
quanto mais você se preparar e você abrangir as suas possibilidades, porque às vezes se você foca só em uma coisa, você fica focando nisso, e daí acaba que você deixa de ver outras oportunidades que poderiam ter aparecido. Então, você abrangir, você desde cedo botar mais possibilidades no seu futuro, você pode escolher, você vai ter o poder de escolha de saber o que é melhor para você depois. Para mim e para minha família, tudo desde a parte acadêmica com a parte futebolística, que a gente entrou em acordo e todo mundo ficou feliz, ou até para criança que quiser estudar nos Estados Unidos e fazer um esporte mais de segundo lado, também funciona. Qualquer jeito que quiser, a pessoa tem a possibilidade de escolha. Então, isso eu acho sensacional. Maravilha. Luigi, muito obrigado pela tua presença. Fechou. Bom Valeu. te rever. Sempre bom, né, escutar essas histórias, ver tudo que vocês estão vivendo, crescendo, aprendendo. Como você falou, volta outra pessoa, né? Uma pessoa completamente diferente, maturidade. E, cara, as experiências que vocês vivem lá, poxa, eu vendo as fotos ali, as imagens e te escutando falar, dá pra ver que é algo realmente incrível, né? Queria eu ter tido essa oportunidade quando eu tinha lá meus 14, 15 anos, né? Naquela época a gente nem sabia que isso era possível, né? Senão, com certeza, eu teria me abraçado em algo assim. Mas eu fico feliz hoje, de alguma forma, de ver vocês, né? Vivendo essa história. E muito bonito aí tudo que você está escrevendo aí nesse teu livro, né? Muito bom. Sucesso aí nas próximas etapas, pois né? É, Tomara que dê certo aí a Europa. E feliz aí de te ver. Te agradeço. Bacana aí que você pode compartilhar com as famílias um pouco aí da tua experiência e que as famílias e atletas aí possam começar a olhar com mais carinho para essa possibilidade. Que isso pode mudar teu futuro, como mudou o futuro do Luigi, e isso tudo por meio do futebol, né? Isso é o mais legal. Você faz tudo isso como um estudante, atleta, como um jogador, né, cara? Então, tua experiência esportiva com certeza foi muito rica também, né? Foi uma experiência, assim, da parte acadêmica, da parte esportiva, assim, que eu não imaginava que seria. Eu fui, assim, sem expectativa alta nem nada e me surpreendi na forma positiva, da melhor forma positiva. E espero que... Isso foi só um capítulo. Eu acho que a história é muito mais longa do que isso. Foi um capítulo excelente, mas que só o começo ainda. Maravilha. Quem sabe um dia o Luigi volta para contar um pouco sobre os próximos capítulos, né? Talvez aí, incluindo a Europa, nesse teu livro. Pessoal, aqui a gente encerra nosso Embarcast episódio 4 com Luigi Piccoli, o cara dos gols bonitos, o cara que passou por 4 universidades nos Estados Unidos, que se formou, graduou, jogou, foi campeão, teve lá uma estrutura de clube profissional, né? Viveu coisas aí pra vida. E assim a gente encerra. Vejo vocês, episódio 5. Valeu, e brigadão por tudo. Valeu. Valeu. Foi top.